Vamos falar sobre como a gente trabalhar com dinheiro. Ai, eu não gosto, ai, não sei o quê. A gente tá lidando com um monte de criança. Ai, eu tenho vergonha de contar quanto eu ganho. Meu, você não tem vergonha de dormir com a sua mulher pelada todo dia. Você não tem vergonha de ficar fazendo jogo com ela pra não contar quanto você ganha. Vamos ser adultos. Sabe, os casais estão se destruindo porque não tem conversa sobre isso. Não é só amor que sustenta o casamento. Ainda mais se tiver filhos. O que sustenta o casamento é quanto que eles estão comprometidos um com o outro. Quanto que os dois olham na mesma direção. Deixa 10% para um, 10% para o outro, para as necessidades ali que cada um tem individuais. E do restante, vamos planejar o que fazer. Ah, Vilma, não, dá para deixar 20%. Então 20% fica para você, 20% para você. O que nós vamos fazer com o meu 80% com o seu 80%? Ah, mas eu ganho mais. Se você ganha mais, é justo que você ajude mais. Ai, mas ele tem que ser o provedor. Gente, pelo amor de Deus, sai dessa história. Ele tem que ser o provedor. Você é formado, tem faculdade, é médica. Ele trabalha de vendedor. Como é que esse homem vai ser provedor? Você fez uma escolha errada. Se você ama ele de verdade, vai trabalhar essa relação para melhorar. Agora, se você só quer dinheiro, então vai procurar um médico para você resolver seu problema. E até porque tem muito médico aí que tá endividado também. Porque não tem coragem de assumir que não tem controle financeiro, quer se exibir para todo mundo. Ai, mas eu sou médico, e daí? Médico não tem conta, médico não tem que pagar as coisas, médico não tem que trabalhar 7 dias por semana. Se ele para um dia para descansar, ele perde 50, 100, 200, 300 mil reais por dia. E isso faz diferença, então ele não pode parar? Como que a gente fica, gente? Vocês estão entendendo a matrix que a gente tá da classe média? Vocês estão entendendo o tamanho do rombo que é não falar disso num casamento? Vocês conseguem entender a dinâmica que dá essa imaturidade? Porque isso é imaturo. Papai e mamãe vai pagar minha conta. Não, não tem mais papai e mãe. A Graça, aqui era assim. Não gosta de falar dinheiro, não participa da organização financeira, sempre gastou mais por saber quanto tinha para gastar. E aí a mulher fica insegura. A mulher fica como sem saber quanto um homem ganha? Então a gente precisa entender, e o homem precisa entender. Se o homem não entender, gente, sinto muito, tchau e bênção. Amor não sustenta uma relação. A não ser que você seja adolescente e vai viver só de amor porque papai e mamãe sustenta tudo. Agora, se você é adulto, tem filhos, não dá pra brincar de casinha. Não dá pra brincar de faz de conta. A gente precisa ser mais realista com a vida. Essa live é assim, vou falar pra vocês. Eu vim disposta a falar pra vocês na lata o que um adulto tem que fazer quanto ao dinheiro. Não dá pra mim ficar ignorando pra vocês. Eu dou um treinamento maravilhoso das dores aos recursos. Ensino vocês quais são os ganchos, quais são as dificuldades, como lidar, como ter o recurso. Tudo. É perfeito esse treinamento. Para essa parte dos traços, ele tem começo, meio e fim. Eu explico, tetes a tetes ali, como você melhorar a sua relação com seu marido. Mas não adianta nada você saber como ele funciona, se vocês não sabem como é que vocês vão manter a sua casa. Se você não sabe quanto entra de dinheiro. Ah, mas meu filho vai pagar, mas minha irmã vai emprestar dinheiro. Ah, mas não sei o que, não dá. A gente precisa amadurecer esse lado. Quando eu trabalhava fora, eu pagava meu dinheiro e juntava com o do meu esposo. Pagava as contas, as necessidades da família. E o que sobrava a gente deixava lá e usava para tomar no sorvete ou algo do tipo em família. Ou se for para comprar algo, um avisava o outro e tudo era anotado, até o pão. Excelente, é isso, Stephanie. Isso é a melhor forma de um casal manter uma relação saudável. Onde os dois estão comprometidos com aquele lar. Porque o homem e a mulher se juntam para formar uma família. Para formar um lar. Se for para cada um viver sozinho, para que eu vou ficar junto? Só para ter sexo? Para dizer que eu tenho alguém que me ama? Que amor é esse onde a gente não tem planejamento? Que amor é esse que eu não tenho uma previsibilidade do mês? Eu vou ficar pisando em ovos a vida inteira, 5, 10, 15 anos, sem saber o que está acontecendo? Não dá, gente, não tem emocional que aguente isso. Não tem mulher que dê conta dessa insegurança de não saber o que está acontecendo. E a mesma coisa o homem, de não saber se a mulher ganha mais, o que está acontecendo. Tem que ser os dois ali, ou formam um lar ou não formam nada. Vamos viver de amor, não vamos fazer filho porque também não tem condições de criar. Nós não temos responsabilidade para isso. Só que ninguém fala disso, por isso que eu vim falar disso. Eu acho que a gente precisa acordar enquanto o que é uma família.
O que que é um casal? Sair dessa matriz de ilusão. Ah, eu quero ter alguém que cuide da minha carência, alguém que pague minhas contas. A realidade não é essa. Sabe quantos encontram esse príncipe aí? É a minoria. A maioria tá casada com um sapo. E gosta do sapo. Isso que é o pior. Se trocar um sapo, pega outro sapo. Só que se não entender que esse sapo pelo menos tem que ter confiança em você para abrir o jogo, para falar quanto ganha, para vocês planejarem a vida de vocês, para vocês planejarem uma viagem, para dizer, olha, não tá dando para pagar a escola dos filhos, nós vamos ter que mudar de escola. E os dois terem coerência de falar, tá bom, vamos dar um passo atrás então, amor, porque o problema tá desse jeito. E o ano que vem a gente pensa se dá pra voltar ou não. E talvez a criança nem queira fazer aquilo. Às vezes a gente enche tanta criança de balé, de natação, de muita coisa que ninguém quer. Meu neto mesmo, a gente pagou 6 meses adiantado de academia pra fazer natação. Ele não quer fazer. Só que o que acontece com a maioria das famílias? Elas impõem, você tem que ir pra escola tal, você tem que fazer balé, você tem que fazer jazz. Mas pra quem é importante isso? Pra criança ou pro pai e pra mãe? Pra exibir pra amiga, olha, minha filha faz balé. Filho vira troféu. Essa é a matrix da classe média, gente. Essa é a matrix de quem se mata pra trabalhar, pra mostrar coisa pra quem nem tem importância. Pra exibir pra quem nem tá aí com você. Você se endivida, você faz escolhas erradas e não sabe por quê. Vocês estão conseguindo entender a dinâmica do que vocês são manipulados? Porque sem eu ter essa coerência, gente, na minha vida, eu vou ficar me sacrificando a vida inteira. E você vai adoecer. E você vai adoecer, e a hora que você adoecer, você vai descobrir que nada valeu a pena. Você vai descobrir que o que você precisava era muito menos do que você se impôs para exibir para os outros, para ser troféu, para dar poder. Vocês estão entendendo a dinâmica do que é isso, gente? E eu vou contar pra vocês, sabe que a parte boa da gente não precisar ostentar e mostrar pros outros o que a gente quer? É que ninguém sente inveja da sua vida. Sabe? Faça suas coisas em silêncio, converse com seu marido, tem que saber o que você tá fazendo, sua esposa tem que saber. Vocês dormem na mesma cama. Vocês trabalham, cada um sai pra trabalhar todos os dias. Mesmo aquela que trabalha em casa, ela vai poder economizar se ela souber que o marido não tá tão bem financeiramente. Em vez de ir na manicure, ela faz a manicure dela em casa. Mas e se ela não sabe? Mas eu quero ter meu luxo de ir no salão, Vilma. Faça amigas que você não precise pagar para ter elas. Você não precisa ter uma massagista para você poder ter uma amiga. Porque às vezes seu ego tá tão inflado que você não quer depender de nada nem de ninguém. Ai, Vilma, mas eu não vou deixar meu luxo. Ô, criatura, presta atenção. Presta atenção. Vocês têm que ser casal. Os dois têm que quererem a mesma coisa. Os dois têm que olhar para a mesma direção. Vocês dormem na mesma casa, na mesma cama. O marido que chega saturado do serviço não vai conseguir ter carinho para te dar. Ele está exausto. Ele trabalha em 2 empregos para sustentar o seu luxo. Ok, merecido, tal, você merece. Mas vocês já sentaram para conversar sobre essa parte financeira? Porque sabe o que mais acontece? Acontece muito acidente, muito marido morre. E a mulher não tem a menor ideia do que está acontecendo, qual é a conta dele, qual é o cartão, não sabe de nada. O marido adoece, gente, acidentes acontecem todos os dias, não estou jogando praga em ninguém. Mas uma família saudável, ela precisa estar estruturada. Ela precisa ter base sólida. E não tem base sólida sem conhecimento financeiro. Sem diálogo sobre isso. Então, se o seu marido não gosta de falar isso, você tem que chegar num determinado ponto e falar, olha aqui, ou a gente tá junto nessa, ou a gente não tá junto. Porque se ele não quer unir a parte financeira de vocês dois, vocês não estão juntos. Vocês vão juntos só pra sexo? Pra dormir no mesmo teto? Pra comer na mesma mesinha e viverem de ilusãozinha? Até algo dar muito errado? E aí sim você resolveu o que vai fazer? Então, gente, presta atenção. Sabe? A gente precisa ter mais coerência quando a gente pensa em lar, em família. Pergunta pra você, pergunta pro seu marido. Nós temos um lar? E aqui não tem a ver com religião não, gente. Um lar é quando todos olham na mesma direção. Os filhos entendem os pais. Existe uma coerência entre a organização financeira do casal. Existe uma coerência sobre o que fazer, como fazer. Não é que eles têm que concordar em tudo, nada disso. Muito pelo contrário, às vezes eles discordam em pontos. Mas aí os pontos são avaliados pelo casal.
Amor, esse assunto foi muito chato hoje. Eu não consigo te dar uma posição. Amanhã a gente vê. Amanhã tem que sentar e ver, como adulto que são. Porque a maioria se compromete a falar, eu vou conversar sobre a parte financeira, vou conversar sobre investimento, vamos conversar onde a gente vai pôr o dinheiro. Porque, gente, ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém tá com uma data pregada na testa dizendo, eu vou morrer daqui 10 anos. Vai que Deus o livre acontece um acidente, ou a pessoa fica doente de repente. Ninguém tá livre de ser atropelado, ninguém tá livre de ter um incidente, gente. E aí você não sabe nada do que tá acontecendo. Como é que você vai falar, mas não é seu marido? Não é sua esposa? Você não sabe o que tá acontecendo? Que mundo de Nárnia que você tá vivendo? Que casamento que é esse, gente? Vocês estão conseguindo entender essa matrix de ilusão que a gente vive? Não quero ver, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe. É infantil. Hoje em dia não dá pra se pensar assim. Nós estamos no meio de uma crise financeira. E muito casamento vai acabar por causa dessa crise. Prestem atenção que eu tô falando pra vocês. Não tô jogando praga, gente. Porque é fato. Tá todo mundo se endividando. A classe média está se endividando. Por quê? Quer ter o celular do ano, quer ter o carro do ano. Tem gente vendendo coisa o tempo inteiro, vendendo coisa cara. Eu vendo o treinamento dos traços de... Qual que é a diferença? Ah, mas eu vou comprar o mais caro porque o mais caro é melhor. Olha a consciência que você tem. Nem sempre o mais caro é melhor. Porque você foi educado desse jeito, você foi convencido desse jeito. Que aquilo que é mais rico, que é mais exuberante, tem mais poder. Nem sempre. Sabe? Eu quero ter um conhecimento, comece pelo mais barato, conheça através do mais barato. Depois, se você vê que você tem necessidade, você compra o mais caro. É a mesma coisa com o carro, é a mesma coisa com o celular. Eu não preciso de um iPhone, eu preciso de um celular que eu possa usar pro dia a dia. Tanto que iPhone pra fazer live tá uma droga. Por quê? Porque muda a voz. Tem alguma coisa com o Android, o Instagram com o iPhone que estão brigando aí. Então, hoje, por exemplo, o meu Android resolve a minha vida. Ah, mas lançou o Android XYZ, custa 10, 15 mil reais. Eu preciso disso? Essa pergunta vocês têm que aprender a fazer. Eu preciso disso? Eu preciso da academia mais cara? Eu preciso do carro mais caro? Eu preciso da casa mais cara? E aqui eu tô falando pra você, não é pra você deixar de sonhar, mas é pra você ter os pés no chão quando falamos em dinheiro. A Sandra, sou grato por ter tido a oportunidade de conhecer e fazer esse tratamento. Com certeza, Sandra, e você participou muito, foi muito ativa, parabéns, muito obrigada. Então, gente, vamos entender isso, tá? Will Rogers diz o seguinte, muitas pessoas gastam dinheiro que não tem, o dinheiro que não sabe se tem ou não, para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Então a gente precisa entender, os casais eles precisam conversar sobre dinheiro, porque dinheiro na mão, gente, é vendaval. Quem é da época do vendaval, dinheiro na mão é vendaval, tinha uma música que falava sobre isso. Então, dizer que a educação é a base de tudo virou algo comum, né? Todo mundo fala, tem que ter educação, mas ninguém ensina a fazer educação financeira. Ninguém ensina um casal a pensar como casal, a montar um lar. Às vezes existe casos de lar que é uma competição desgraçada. A mulher fala A, o marido tem que falar B, o marido fala B, tem que falar C. Sabe? E os filhos ficam olhando a briga do casal. Que lar é esse? Se eu sou um casal, eu moro na mesma casa, gasto a luz, gasto a água, gasto a comida, a gente come tudo junto, tenho filhos, tenho escola. Como é que vocês sabem o que está acontecendo? Já teve casos de mulheres que chegaram pra mim na terapia e falaram, Vilma, eu não sabia que a gente estava devendo 6 meses de escola. Me chamaram lá na direção e falaram, a gente está devendo 6 meses de escola, como é que vai pagar? Não tem renda extra, se já não está dando antes, agora não vai dar mais. Então, gente, entendam isso. É importante que a gente tenha mais correspondência entre um casal para ter essa gestão. Quando eu começo a falar de coisas difíceis em um casal, as coisas que são mais fáceis vão se resolvendo. Eu evito estresse, eu evito desgaste, eu evito acusação. Porque muitas vezes quem está trabalhando fora está tendo dificuldade, mas não tem coragem por ego de falar o que está acontecendo. Até o negócio desandar de um ponto que não vai ter jeito mais de não fazer. É aquela história, se eu não faço o que precisa ser feito por bem, eu vou fazer por mal. Por quê? Porque se é um arrombo financeiro, não tem como negar, gente. Tá ali, entendeu? Cedo ou tarde aquilo vai estourar. Você sabe disso. Então, ou eu dou um passo atrás e organizo esse processo como família, como lar,
né? É importante que o homem entenda a responsabilidade dele dessa organização. Eu acredito que o homem tem que ser quem traz essa coisa da organização financeira pro lar, tá? Mas se ele não tem essa facilidade, a mulher faz. Ah, eu não gosto de conversar de financeiro. Precisamos conversar de financeiro. Precisamos conversar sobre o que vamos fazer com os nossos filhos. Precisamos conversar sobre o que a gente vai fazer sobre a nossa casa. Não gosto de conversar. Mulheres, sejam práticas. Qual é a ação que você quer falar? Vamos falar de financeiro? Traz todas as contas para a mesa, põe em cima da mesa e vamos ver o que vai pagar. O que vai fazer, o que sobra e o que falta. É simples, mas ninguém faz. Por vergonha, por ego, por teimosia, por não ter coragem de olhar para os problemas, por não ter coragem para olhar para o financeiro. Como é que um casal vive desse jeito? Vai viver numa corda bamba, ela estressada, ele estressado. Os filhos sem entender por que daquele estresse. Então a gente entender, gente. É sempre importante a gente saber, sabe? A questão da articulação. Ah, Vilma, eu não tenho muita articulação. Então, o dia que você tiver mais articulado, já deixa marcado para você se preparar para aquele dia para conversar sobre isso. Quando você pensa em casal, não é só, ai, mas eu preciso comprar o curso, mas eu preciso fazer não sei o quê. Tem dinheiro? Que nem o meu curso, dá 12, R$19,70 por mês, pagar em 12 vezes. Então, quer dizer, se eu deixar de comer, tomar café na rua todo dia, dá para pagar. Tudo bem, vou aprender um negócio útil. Não, mas o negócio que eu quero comprar custa R$1.970, 10 vezes 197. Já é um dinheiro que dá diferença no orçamento. E se eu não converso com meu marido, eu só fico falando, ai amor, eu preciso, ai amor, eu preciso. O marido vai dizer pra você, vai lá e compre. Só que você não tem ideia que ele já tá devendo no banco. Tá pagando juros absurdos, quase 30% de juros, porque é juros sobre juro. Então a gente precisa entender, a gente cresceu no ambiente, a gente não foi educado a estudar essa parte do lar, a conversar melhor, a baixar a régua, sabe? E a gente mergulha numa sociedade de consumo muito forte. E a gente vai agindo de forma quase que automática, comprando coisa que a gente não precisa. Eu preciso comprar um celular novo que lançou Android? Não, gente. É só para exibir. Se você não tiver um Android, você vai deixar de ser quem você é? A maioria das pessoas acha que deixa. Isso que é o pior. Porque a gente está numa sociedade consumista. Porque a gente não foi ensinado a lidar com o financeiro. Então eu não fui ensinada a ter autoestima, não fui ensinada como eu funciono, não fui ensinada por que eu tenho dor do abandono, porque eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Que a gente ensina no treinamento. Agora, se eu não sei disso, eu vou ficar o tempo inteiro correndo atrás do rabo, que é a corrida dos ratos que a gente fala. Ganha dinheiro, paga conta, faz conta, ganha dinheiro, paga conta, faz conta. E a vida inteira desse jeito. Não tenho nenhuma reserva, não tenho nenhuma previsibilidade do que eu vou gastar, do que eu vou ter, sabe? Se quebrar o carro, bater o carro, não tem seguro e eu não tenho dinheiro para consertar o carro. Olha o dilema que vira. Aí eu trabalho com o carro, não tenho como arrumar. E aí eu não consigo falar para minha mulher e vira uma confusão. Você tá falando tudo que eu não consegui expressar para o marido. Casamento indo por buraco por falta de planejamento. Então, e aí, gente, é aquela história. Se o marido não quer fazer planejamento, desculpa, marido, mas você merece um pé na bunda. Porque não dá. A mulher precisa, vocês são lar. Um lar precisa ter estrutura. Uma das estruturas do lar é a orientação financeira. A outra é emocional, a outra é mental. E a outra é fé, né? Os 4 pilares. Se não tem esses 4 pilares, como é que uma família vai caminhar? Não tem estrutura. Vai cair em algum momento, tá numa areia movediça. E aí um vai se sentir traído, o outro vai se sentir traído, e aí a gente fica naquela, vou esperar tudo se resolver. Tem muita gente que é assim, deixando a vida me levar. Vai acabar o casamento, não tem jeito, tá? Entender que a gente conectado à rede social vai ter muito estímulo consumista. E eu preciso questionar, por isso que a gente fala aqui da importância da gente ter critérios, da importância que a gente ter a lado crítico, da importância de você perguntar se realmente aquilo é importante. Tem gente que tem medo de fazer essa pergunta. Vou comprar um doce para mim agora. Realmente é importante? Ou eu posso fazer um bolo em casa que vai resolver? Ah, mas eu tenho preguiça de fazer bolo. Então você tem dinheiro sobrando para pagar, para comprar fora? Porque, gente, tudo é gasto. Um cafezinho é gasto, uma coxinha é gasto, um passeio, um refrigerante na hora errada.
Então tudo é gasto. Se você não contabiliza isso no marca, a hora que você vai fritar os ovos vai faltar dinheiro. Todo dia gastando 10 reais no café, no pingado e no pão, todo dia 10 reais, vão ter 300 reais no mês. Tem academia que custa 150. Então é aquela história, eu preciso realmente comer fora todos os dias? Porque vira hábito, gente. Se vira hábito, você tem necessidade. Quando você precisa parar de fazer aquilo, você vai sentir falta. Como um casamento, se acabou o casamento, vai sentir falta. Então, se eu não faço as coisas coerentes para que aquilo seja bom para mim, como é que eu vou sair dessa matrix? Então, entenda, o tempo vai passando e a gente vai levando a vida para uma zona de conforto clássica. A empresa que a gente trabalha passa por uma engenharia e aí a gente é mandado embora. O que você vai fazer com essa realidade? O que vocês fazem com essa realidade? Que ótimo, Adriana, fico muito feliz. Vocês dois precisam dessa educação financeira. E é maravilhoso quando vocês formam um lar. Um lar onde os dois olham na mesma direção, gente. É apaixonante. Vocês precisam baixar o ego. Sabe? Quem tem o ego muito expressivo, baixe o seu ego. Aprenda a olhar para sua esposa como uma parceira. Ela não é sua inimiga. Ela é uma pessoa que está ali para te ajudar. Então, olhem os dois na mesma direção. Esposa, baixe sua régua. Se o seu marido está falando que não dá para aquela escola, não dá para aquela escola. Não seja teimosa, não seja birrenta. Ai, mas eu queria. Queria para quê? Para exibir para amiga? Não é pelo seu filho. Muitas das pessoas que estão com filhos em escolas particulares caríssimas não têm dinheiro para pagar. O endividamento nas escolas particulares está altíssimo. Caiu a ficha aqui, marido em prantos te escutando, 30 dias angustiado porque já sei mais como falo, só faltei desenhar. A mulher também, somos as que mais cobramos. Então, é tudo isso, é o casal, gente. O casal tem que olhar na mesma direção. Vocês têm que ter um lar. Um lar, a base do lar é o marido e a mulher, não são os filhos. Se um homem não se junta com uma mulher para lutarem pelo lar que eles construíram, para que você precisa desse homem? Se uma mulher não consegue largar o ego inflado dela para poder fazer um passo atrás, porque ele está passando por uma dificuldade financeira, essa mulher não merece esse homem. É simples assim. Aqui a gente fala sobre a gente ter harmonia, sobre a gente ter um bom casamento, sobre a gente ser feliz. Eu sou super contra uma separação. Eu trabalho aqui para os casais se unirem, gente. E a minha maior alegria é ver um casal unido, olhando na mesma direção. Quando você pega na mão do seu parceiro, da sua parceira, é para vocês olharem na mesma direção. Quando um olha no outro, no olho do outro, tem que ver aquele lar, aquela família, aquela união. Não é o papai, não é a mamãe. Você tem que ser homem, honrar seu saco, sua bola. Mulher, honre o seu ventre. Porque é só assim que você vai ter sucesso na vida. Só assim sua casa vai ter um lar. Honre seus filhos, não vão bater boca na frente das crianças. Elas não são obrigadas a ligar com o seu estresse. Não use seus filhos para manipular, para ficar contra a esposa. Se você não tem cacife o suficiente para enfrentar o problema de uma família, não tenha. Não tenha. Se você não tem cacife para ter uma esposa, não tenha. Se você não tem cacife para ter uma mulher, não tenha. Mas não minta para você. Não minta que você tem um lar se você não sabe qual é a orientação financeira que está a sua casa. Não deixa a responsabilidade nas costas de um só, porque os dois comem ali, os dois bebem ali, e aquela mulher não é sua mãe e aquele homem não é seu pai. Vocês se uniram para formar um lar. Que lar que vocês estão constituindo? Então entendam isso, gente. É muito importante a gente aprender a sair dessa matrix. Aprender a ter diálogo, aprender a ter educação financeira, aprender a lidar com o nosso emocional. O treinamento que a gente está dando a preço super social de R$197 até domingo, dos 5 dores, que é a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da manipulação, a dor da humilhação. Você está sendo humilhado muitas vezes e você tem capacidade de se levantar. É vergonha na cara, gente. Eu já precisei dar tapa na minha cara. Eu sou sincera em falar. Acorda, mulher. Você tá pisando na bola. Acorda. Vamos tomar vergonha na cara. Às vezes a gente precisa ouvir as coisas, porque a gente não gosta de ser criticado, e aí é a questão do ego. Eu não gosto de ser contrariado. Ai, birrentinha. Ai, birrentinho. Você quer ser homem, mas não quer ter atitude de homem. Você quer ter o prazer de ser mulher e não quer ter atitude de mulher? Como assim?
Adultos fazem o que é preciso. Se você tem um lar, se você tem uma família, você tem que fazer o que é preciso. Pra quem não sabe, eu tive herpes zoster e eu ainda não tô bem curada. Então, num frio desse, vocês não têm ideia da dor que eu tô tomando remédio pra estar aqui falando com vocês. Então, valorizem isso que eu tô falando. Eu tô dispondo meu tempo de graça. Tô falando o meu treinamento, mas eu estou dando meu tempo de graça para vocês entenderem o que é uma família, o que é um lar. Não é só sexo. Não é só comercial de margarina, onde os dois estão sentadinhos na mesa olhando pro outro apaixonado, porque isso é tudo ilusão. Seu marido não é um príncipe, seu marido é um sapo, você é uma rã. Para de sonhar com conto de fada. Agora, seu casamento pode ser um conto de fadas, se os dois olharem na mesma direção. A Lúcia, hoje eu sou divorciada porque eu me desdobrava e para crescer, marido do outro lado ia gastar com outras. Mandei ele passear. 37 anos de casado, hoje estou em paz. E Lúcia, bora buscar um novo sapo que tenha competência para ter uma mulher como você. Lembre disso. Abaixa a régua, deixe de ser cuidada, se permita que um homem te ame. E divida com esse homem também as suas fragilidades. Mas tem que ser um homem. Não pega moleque, que pegar moleque você vai pegar filho para criar dos outros. Tá? Muita mãe tá aniquilando os filhos porque ela quer que o filho fique dependente dela a vida inteira. E homem, se você teve uma mãe que te aniquilou, um homem que, se você foi filhinho da mamãe, acorda. Honre as suas bolas, seja homem dessa família que você criou. Porque a sua mãe não queria que você se tornasse homem. Porque se você se tornasse homem, você ia deixar ela. E ela é casada e tem o marido dela. Para de querer ser marido da sua mãe. Sabe? Vida conjugal é aprendizado constante. Com certeza. Exatamente. Vamos encontrar nosso sapão. Bora lá, vamos encontrar um sapo bom, gente. Tem sapo aí que tá tudo enrugado, mas são bons. A gente fica procurando a beleza ou o poder. Às vezes tem um sapinho lá, tadinho, lutando pra conseguir as coisas. Com o empurrão nosso, vai. Crie um lar. Sabe? A gente tá procurando príncipe e não tem, gente. Hoje os príncipes são tudo filhinho da mamãe. E aí, filhinho da mamãe não vai trabalhar. Esquece. Então entenda, o tempo tá passando, sabe? As mulheres estão cansadas, os homens estão cansados, o financeiro tá estressado, nós estamos numa inflação galopante. Para quem não quis olhar para a política e achou que ia ficar tudo bem, sinto te informar, vai pagar o preço agora. E quem vai pagar o preço é a classe média, porque a classe alta tá dando de costa no juro que tá aí. Quem tá pagando a conta é nós, porque quem tá na classe baixa tá sendo sustentado pela gente. Fiquei muito exigente, mesmo com os meus 65 anos. Lúcia, esquece 65 anos, porque no mínimo a gente vai viver em torno de 80, 90 anos. Se você casar hoje, você vai comemorar bodas de prata ainda. Então baixa suas exigências. Para de comparar esse homem ruim com os homens que existem no mercado. Pode parar. E vai viver porque a terra vai comer. Presta atenção. Então, gente, o tempo vai passando, a gente vai entrando na zona de conforto e vai se acostumando com aquela vida ruim. Com aquela falta de lar, com aquela briga, com aquela competição, com aquela discussão. E aí, gente, é adoecimento. Eu vou adoecer. E eu não quero adoecer. Então, se eu não quero adoecer, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Eu tenho que cuidar das minhas escolhas. Sabe? Eu preciso entender, lidar com os meus gastos supérfluos, lidar com as minhas frustrações de não ter as coisas na hora que eu quero. Adulto nem sempre vai ter o que quer. Não dá pra gente ter tudo que tem vontade. Não é criança. Criança vê um doce na padaria e quer. A mãe fala, não pode. Aí você é adulto, você vê um doce na padaria, falta a mãe pra falar que não pode. Mas quem que tem que ser sua mãe? Sua consciência. Quanto que eu ganho por mês? O que eu combinei com meu marido? Ai, é só um chocolatinho. Não, você combinou com seu marido, honre o que você falou. Honre o seu ventre. Não é o homem que você combinou, honre o seu ventre. Como mulher, como adulta, honre o que você combinou. É vergonha na cara, gente. Aqui, vocês sabem que a tamanca hoje tá voando. Hoje eu tô com a tamanca afiada. Pra quem não conhece, gente, nós temos um grupo de estudos do Manaual. E no grupo de estudos a gente discute tudo que é assunto. Então, esse assunto eu nunca falei lá. Hoje eu comecei a falar de manhã, da tarde, sobre o ego. Tá gravado aí, quem não assistiu, assiste. E agora a gente tá falando sobre essa questão do Matrix financeira. Então, entenda isso. Quem tem salário mensal, gente, tem um orçamento X. Aquele orçamento não vai ser maior porque eu quero. Porque eu comprei um carro, porque eu gastei mais. Não vai. Então, aprenda a se adequar ao seu salário. E aprenda a ter renda extra. Sabe? Vai fazer algo complementar. Vai criar um curso na internet. Vai vender produtos pela internet. Vai ver no que você é bom. Vai montar um bazar, vai montar um bingo, sei. Não sei, gente. Vocês têm que saber no que são bons.
Mas se você quer ter uma vida maior, você vai ter que trabalhar mais. Não tem jeito. Eu quero gastar mais, eu vou ter que trabalhar mais. Sabe? Vai dar uma consultoria, seu contador vai dar uma consultoria. Ah, pega pequenas empresas ao lado, vai fazer imposto de renda. É advogado, vai trabalhar, trabalha no fórum, mas vai fazer trabalho extra. É questão de, sim, ter responsabilidade. De ter compartilhamento também com o marido do que tá acontecendo. Pensarem juntos. Sabe, eu tenho um lar, eu tenho um marido, vou perguntar pra ele o que ele acha. Ah, ele não quer conversar comigo. Pô, então pra que eu tenho você? Pra transar? Pra transar a gente acha homem aí em qualquer lugar. Eu quero um homem pra compartilhar um lar. Pra gente olhar na mesma direção. Eu preciso de alguém que me ajude a pensar. Então é importante que a gente tenha coerência, é importante que a gente entenda o que você tá buscando na sua vida. Porque se você não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Inclusive se endividar. Inclusive ficar ruim com a situação. Então entendam isso. Pra gente construir algo sólido, a gente vai ter que abrir mão dos prazeres imediatos. Pra ter uma recompensa maior. Se minha recompensa é só ganhar um chocolatinho no final da tarde, como é que eu vou ter um resultado maior? Porque todo dia um chocolatinho é 5, 6 reais. Foi o tempo que o chocolate era R$1, né, gente? Então já começa a fazer as contas de quanto você tá gastando. Sabe? Hoje a tamancada tá voando, só verdades. É, por aí. Como ser próspero a partir, né? Claro, gente, eu não vou dar essa tamancada, vou te dar soluções também. Primeira solução é sentarem o casal e conversar sobre a parte financeira. Coragem. É necessário coragem para se conversar sobre financeiro. Porque só adultos fazem planejamento financeiro. Criança pode aprender, mas vai aprender dentro da poupancinha dela, dentro da estruturinha dela. Agora, meus filhos de pequenos sabiam, falaram, ó, tem dinheiro para comprar isso? Não tem, então não dá para comprar. Então não gasta esse dinheiro esse mês pro mês que vem comprar. Então eles aprenderam a lidar com isso desde criança. Eu não aprendi. Eu sofro mais para poder fazer a gestão do que eles. Então a primeira coisa que você tem que entender é que existe uma psicologia de consumo. Existe um estudo, chama neuromarketing. Gente, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Existe um estudo de neuromarketing que vai estudar a cor, a palavra, a letra, a forma de te enganar, de te manipular. Por isso você tem que aprender, eu realmente preciso comprar isso? Eu preciso pagar no mais caro. Às vezes eu tenho uma opção mais barata, vou aprender primeiro com um negócio mais barato para ver se eu gosto. Tem gente que já quer comprar um curso mais caro de 10, 15 mil reais porque acha que vai resolver a vida. Acha que vai comprar pílula mágica. E aí paga 10, 15 mil reais um negócio que você compraria por 1.500 e que você muitas vezes nem estuda. Testem atenção. Por isso que eu dou treinamento, eu não dou cursinho. É treinamento, você tem que estar lá fazendo treinamento. Não dá para brincar de fazer, tá? Então, entenda isso. Existem formas de te enganar. Se você não ficar esperto, a hora que você vê, você tá sem dinheiro. Se você não ficar esperto e tiver um lar com coesão, com planejamento, a hora que você vê, você tá devendo e não é pouco, não. E tem muita gente assim. Então, presta atenção. Quais são os pontos que motivam você a comprar? Anotem aí. Agora é a aula mesmo. Anotem aí. O que te motiva a comprar? Escrevem aí. Anota no papel e me digam aí. O que motiva vocês a comprarem? Anota a mulher, anota o marido no papel. Pega papel, corre lá, espera aqui. Estudando, gente. Vamos estudar. Comigo aqui no manual é estudo. A gente dá tata-mancada, mas a gente ensina. Vocês estão aqui para aprender. Aprender a pensarem como casal, tá? Então, primeira coisa, o que motiva você a consumir mais? Escreve, porque às vezes pra você, o que me motiva é quando eu tô me sentindo abandonada, eu preciso comprar coisa pra comer, eu preciso comprar roupa, eu preciso sair pra gastar. Então, às vezes, por isso que o treinamento é tão bom, às vezes eu tô na dor do abandono, e eu não identifico que eu tô na dor do abandono. Aí você fala que quando tá na dor do abandono, você fala bem assim, ai, mas eu mereço. Ai, mas eu preciso. Ai, mas eu preciso conversar com alguém e vou comprar alguma coisa na loja. E aí você vai passando em um monte de loja, a hora que você acha alguma coisa, tem vergonha de falar pra pessoa que não vai levar e compra. É o odor do abandono. Presta atenção quando vocês estão assim. Porque você vai gastar e vai comprar sem motivo. Então anotem. O que leva você a consumir mais? Segunda pergunta. Por que gastar? Presta atenção. Por que gastar mais do que se tem e se tornar dívida ou escravo das dívidas que nunca acabam? Por qual motivo você quer gastar mais? Gastar o que não tem muitas vezes. Ai, viu, mas eu não sei quanto meu marido ganha. Então vai conversar com o marido e acertar quanto ganha e parar de gastar à toa. Vamos ver o que vocês vão fazer. Ah, de repente é meu oral na dor, com certeza, Sandra.
Então, mas aí a autoestima se eu não sou boa o suficiente, a dor, os 5 traços lá, o 5º traço é a rígida, lembra? A rígida, ela quer ser rápida, mas ela tem medo de não ser boa. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho boas ideias, porque você tem esquizoide, eu tenho boas ideias, mas eu não tenho coragem de executar. Porque eu não acho que vai ser uma boa ideia, não é melhor, não tá no perfeccionismo ainda. Então, prestem atenção, tá? Então, entenda isso. Essas duas coisas são importantes. O que a gente está gastando que não precisa, tá? E o que motiva você a gastar mais. Isso é muito importante que você pergunte toda vez que você está pensando em gastar. Toda vez que eu tô pensando em gastar alguma coisa, sabe? São os seus dominantes, eu lembro disso. Então, gente, entendam isso. Nosso cérebro adora evitar dor. Então, quando eu tenho uma frustração de não poder fazer o que eu quero, presta atenção. Isso é o nosso mental. Todo ser humano funciona assim. Quando eu tenho medo, tá? De alguma coisa, quando eu tenho medo de perder, quando eu tenho dor de alguma coisa, por isso que dá dor aos recursos ao nosso treinamento, eu vou querer ter um prazer imediato para compensar aquela dor, porque eu mereço, tá? Então, pergunta, eu mereço ou eu tô com dor do abandono? Tô me sentindo carente? Tô me sentindo precisando falar com alguém? Vai falar com alguém e não compra. Passa nas lojas, olha a vitrine e não gasta. Ai, mas eu acho... Aí o ego. Ai, eu acho chato passar na vitrine, olhar e não comprar nada. Ai, nojenta. Ai, presta atenção. Se não tem dinheiro, não compra. Vai olhar a vitrine, vai conversar com a vendedora, vai chamar uma amiga lá pra ir dar uma volta no shopping, vai conversando com a amiga. Tem um monte de jeito de fazer as coisas sem gastar, gente. Faz um café em casa, chama a amiga pra tomar em casa. Agora não, eu tenho que exibir lá no café, aqui em São Paulo tem o Francis, que é um café que é bem carinho. O café lá, menos de 15 reais você não paga. Aí você quer tomar café no Francis, pra exibir pra amiga. Então, querida, tem dinheiro pra isso? Ou você só tá trabalhando o seu ego pra exibir pros outros? Para de ser trouxa. Se uma pessoa é sua amiga de verdade, ela vai aonde você estiver. Agora, se ela for só interesseira, é uma outra conversa. E aí não é sua amiga. Mas às vezes você quer ter amizade com ela. Conversa com ela e vai em casa mesmo. Toma um café nas lojas, em troca eu publico as roupas. Aí, ó, tá vendo? Cada um acha um jeito, sabe? De crescer nisso. Lembre sempre, a nossa sociedade quer aprisionar a sua mentalidade de consumo. A bandeira mental nossa, a tendência mental nossa do ser humano é consumir. Porque a gente é hiper mega estimulado para consumir. Porque a gente quer ter satisfação pessoal, porque a gente busca uma obtenção de prazer imediato. Então, se eu tiver a roupa X, vai ser mais sedutora. Se eu tiver a coisa, tal coisa, eu vou sentir mais confortável. Ah, se eu conseguir articular com alguém, alguma coisa vai ser legal. Então, a Diolina é muito oral. Então, a Diolina, ela conversa com as pessoas, ela troca essa experiência com as pessoas, então é ela que tem esse padrão, é o padrão dela, da Diolinda. Nem todo mundo tem essa facilidade. Lembre, nosso mental adora ter prazer com pouco esforço. Então, se o que você quer construir é uma viagem para Porto Seguro, que vai ser só em outubro, seu cérebro acha que não vale a pena esperar até outubro para ele comer um chocolate. Ah, mas eu mereço, porque meu chefe hoje foi chato comigo. Para de ser infantil. Lida com a sua frustração. Abraça você, se acolhe, ouça o que está acontecendo dentro de você, mas não vai comprar. Se você combinou alguma coisa com seu marido, com a sua esposa, respeite, sabe? Entenda, os nossos condicionamentos e essa competição por fazer e ter mais coisas é a que faz com que a gente se endivide. Então, use mais da simplicidade e da inteligência para perguntar se você realmente precisa daquilo. Faz uma coluna do que você tem que pagar, que é mensal, faz uma coluna daquilo que você precisa guardar e faz uma coluna de previsibilidade. Sabe? Se você tá pagando juros, se você não tá... Isso tudo tem que ser contabilizado. Taxa de banco. Tem muita gente que só põe água, luz e internet. E esquece de taxa de banco, esquece de juros que paga. Tudo isso tem que entrar na contabilidade do casal. Sabe? Se fosse assim, comeria 1 tonelada por dia, Graziele. Mas é que você se ocupa com o trabalho, Grazi. Quem tem a cabeça mais livre acaba indo para prazer imediato de comida. Tá? Cada ser humano é único, gente. Por isso que no treinamento a gente explica. Cada ser humano é único. Tem as 5 dores, mas dentro dessas 5 dores tem infinitas combinações.
e graças à neurogênese a gente pode mudar essas condições, tá? Nossa evolução genética e cultural também é uma droga, porque só estimula mais o consumismo. Então, o nosso ponto de vista cultural e grande está muito mais acelerado. Então, no dia a dia, no nosso corre-corre, sempre falta tempo para terminar alguns trabalhos e não distribuímos igualmente o tempo para atividades e pessoais também. Às vezes a gente só coloca coisa profissional e não se organiza para fazer uma caminhada. Pega o seu marido, vamos caminhar, amor, vamos fazer algo diferente, sabe? Pega os dois de mão dada, gente, mãos dadas. Um casal que tem um lar anda de mão dada, demonstra carinho e amor. Não são dois estranhos que só dormem juntos. Que lar é esse que você está construindo onde você não olha para sua esposa? Que lar é esse que você está construindo onde você não respeita seus filhos? Que lar é esse que você está construindo onde não tem comprometimento? Tô vendo minha esposa se matar e trabalhar e não faço porcaria nenhuma porque eu sou um covarde que tô deitado na cama. Levanta dessa cama e vai fazer o que precisa ser feito. Se vocês dois caminham juntos, os dois têm resultado. Agora, se os dois são covardes, esquece, vai destruir aquela família. E chega uma hora que a mulher não tem a mesma força que o homem. Não tem, não dá conta. Então entendam isso, tá? É fisiologicamente. Essa história de mulher guerreira vai dar ruim em algum momento, já tá dando. Quanta mulher tá doente aí, adoecida? Por quê? Porque ela tá vivendo um peso que não é dela. Não tô falando que não precisa trabalhar, que não tem que ter objetivo, que não tem que ter meta. Estou falando que a gente não precisa ir pro extremo. Comece a dividir as responsabilidades. Comece a pedir ajuda. Vocês moram num lar. Ou vocês moram juntos? Qual que é a diferença? Um lar, os dois olham na mesma direção. Morar juntos, os dois passam ali todo dia, conversam. Oi, tchau. Vamos dormir? Vamos fazer sexo? Vamos. Grazi, não tem mesmo. Eu sou prova disso. Planejamento de casal, além do planejamento financeiro, o planejamento das diversões que a gente vai ter. Nós vamos sair para caminhar, vamos acordar mais cedo, vamos fazer caminhadas os dois, se a gente não trabalha num lugar que fica sentado. Ah, não, a gente trabalha um negócio muito ativo, então vamos sentar numa rede, vamos ficar sem fazer nada um pouco, sabe? Aprender a desligar, porque às vezes a mulher é tão pilhada, que é uma casa tão perfeita, tão abençoada, tão não sei o quê, que ela não relaxa. E ela vive pilhada, estressada, não tem marido que aguente também. Então tem que ter no planejamento da família hora de descanso, hora de diversão, hora que os dois vão fazer as coisas que precisam da casa, envolver os filhos, pôr responsabilidade para cada filho, o que cada um tem que fazer. A gente fica muito no papel de ser demasiadamente protetor dos filhos. E aí os filhos vão ter que ir para a vida, eles não têm maturidade para lidar com frustração, com decepção, são facilmente manipulados por promessas, por jogos de causas. Feminismo, não feminismo, feminina, não feminina e tudo mais que a gente ouve aí. Por quê? Porque não tem personalidade. Precisa estar em bando para se sentir ser humano. E é aí que a gente perde muita coisa. Porque você não tem personalidade, você é facilmente manipulável e vai gastar mais do que tem e vai ser o tempo inteiro correndo atrás do rabo. Prestem atenção nisso. Eu trago verdades absolutas, eu trago ângulos. Dentro desse ângulo, cada casal vai achar o seu jeito. Cada família vai achar a sua forma de ser. E é isso que é importante, que a gente ande na mesma direção, olhando para o mesmo horizonte. Porque se cada um olhar para uma direção, gente, esquece, o casamento já era e vai acabar cedo ou tarde. Ou vai ter traição, ou vai acabar porque não tem harmonia, não tem direção. A influência familiar é uma merda, gente. A gente precisa saber, a partir do momento que você se case, seja marido, seja esposa e construa um lar. Cortem os elos com papai e mamãe. Porque senão nunca você vai ser adulto. Você sempre vai estar no papel de menino, sabotando a sua vida para voltar para casa da mamãe, para voltar para a barra de saia da mamãe, para correr atrás do papai para poder ver o que ele vai fazer da sua vida. E você nunca assume aquele homem como seu marido. E nunca assume aquela mulher como sua esposa. Como é que você está construindo um lar desse jeito? Ai, viu, mas eu moro junto. E daí? Se você escolheu morar junto, você escolheu construir um lar. Não é o papel que define isso, não é uma festa de igreja que define os dois estarem dispostos a construir um lar. Os dois estarem olhando na mesma direção. E às vezes o homem, por birra, fica forçando a mulher a fazer o que ele quer. Se você não quer fazer o que o homem quer, se posiciona. Ah, mas eu tô com medo de perder. Para com esse medo de perder, porque ele não é sua posse. Talvez já tenha acabado. E você só tá ali por hábito, e ele só tá ali por hábito. Então entenda, sabe? Quer ir? Deixa aí. Vamos ver quanto você é homem suficiente para aguentar. Agora eu tenho que ser mulher suficiente para dar conta também das minhas escolhas. Porque se eu tô escolhendo errado há muito tempo, eu vou continuar fazendo os mesmos erros. E o homem vai continuar a mesma manipulação. Então, maturidade emocional, perguntar, questionar é necessário numa relação. Ninguém nasceu grudado e ninguém vai morrer porque separou.
Cuida do emocional, cuida do mental, aprende a melhorar sua neuroplasticidade, aprende a olhar para as outras opções, aprende a ter capacidade cognitiva de fazer o que precisa ser feito. Você precisa saber das suas contas, inclusive se você não tiver mais ser casado, porque você vai ter que pagar a pensão, ela vai ter que saber lidar com o dinheiro da pensão para poder dar para os filhos, porque a pensão não dá nem para pagar comida para os filhos. Então, é preciso coerência, precisa entender tudo isso. O quanto esse casal está disposto a manter essa família unida, esse lar em pé. E a influência familiar, gente, diz muito sobre nós, sabe? Se eu tenho, por exemplo, alguém que nasce numa família de advogados, tem uma tendência enorme a ser advogado. Por quê? Porque vai ser induzido a acreditar que aquela é a melhor solução. Vocês entendem? Vão ter, algumas vezes essas situações vão fugir à regra, mas na maioria das vezes os filhos se tornam advogados como os pais. E assim por diante. Tenho muitos amigos médicos que se formaram médico por conta dos pais, por causa de um parente, porque era o sonho do pai. O pai não era médico, mas o sonho do pai era ser médico. E falava pro filho desde criança, você vai ser médico, filho. Eu tenho certeza que você vai ser médico. E aí você cresce achando que foi você que escolheu isso. Não, você foi induzido desde criança, manipulado a olhar para aquilo e acreditar. Eu tenho casos de pessoas que eu atendo que são médicas e que elas não querem ser médicas mais. Porque elas não escolheram isso, elas só fizeram para agradar os pais. Agradar o pai ou agradar a mãe, mas eles não gostam da profissão. Então, entender isso. Imagine um ambiente que os pais se endividavam, discutiam muito sobre dinheiro, na frente dos filhos e não se relacionavam adequadamente. Como é que você vai ter referência para cuidar dos seus filhos, para construir um lar? Você não tem referência. Então, a tendência sua é se endividar, é discutir, é repetir as mesmas coisas dos seus pais. As mulheres estão muito carentes e estão depositando todas as expectativas nas costas dos filhos. E aí elas aniquilam a capacidade dos filhos de terem independência para elas ficarem com eles debaixo da saia. Infelizmente, é uma realidade muito comum. A gente atende clientes que chegam aqui, que estão falando, os filhos falam assim, nossa, Vilma, meu pai e minha mãe não me ensinaram a lidar com frustração. Eu tô muito mal por causa disso, porque eu nunca soube lidar com a raiva, nunca soube lidar com as emoções. E o pai e a mãe achavam que tava tudo perfeito, gente. O pai e a mãe me falando assim pra mim, ai, nosso casamento é lindo, minha esposa se dá muito bem com com a minha filha, ai, eu me dou muito bem com a minha filha, e a filha tá com uma crise de ansiedade e depressão. Tem alguma coisa errada, né, gente? É só pensar um pouco, mas aí vive e não faz de conta. O egocêntrico, né, o egóico, ele fica se ignorando, sabe? Fica fingindo. Uma casa que é muito perfeita, os filhos não são perfeitos, eles vão se sentir rejeitados. O pai nunca discutiu, a mãe nunca discutiu, tudo é perfeito, é beijinho, 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 é vida de novela, perfeita, sem confusão nenhuma, né? Historinha da Disney, onde os dois fingem ser um casal perfeito, onde fingem que tá tudo bem, e os filhos sabem que não tá e não sabem o que tá acontecendo, se sentem culpados. Que lar é esse que você tá construindo? Que fantasia que você tá criando? Então, aprender a ter mais capacidade de lidar com isso é importante. A Maura, tenho gêmeas e estou passando a administração financeira para elas de forma leve e inteligente. Parabéns, Maura, é isso mesmo. Os filhos têm que ir aprendendo a ter responsabilidade financeira, até porque eles são adultos. Os adultos aprendem a lidar com o dinheiro. Então, entenda, é mais fácil a gente fugir daquilo que a gente não conhece. Mas é importante fazer o treino. Quanto que eu devo? Quanto que eu tenho de dinheiro? Tem reserva? Tem poupança? Tem plano de saúde? Não tem. Como é que tá isso? Como é que tá meu trabalho na empresa? Conversem, gente. Não custa nada conversar com o outro e falar assim, como é que foi o seu dia? Como é que tá lá na empresa? Ah, não quero falar sobre isso. E sinal que tá uma bosta. Porque se tivesse bom, você não ia falar isso. Então, mulheres, aprendam a ouvir isso. Quando um homem fala isso que não quer conversar, é porque tá uma porcaria. Ele tá insatisfeito, não tem coragem de te assumir. Aí você fala pra ele, amor, tá insatisfeito? O que a gente vai fazer pra sair dessa situação? Quais os seus planos? Me inclua neles, como é que estão as coisas? Mas a maioria não quer falar disso. E aí tem a questão dos hábitos negativos, né? São os hábitos que nos fazem ficar presos nas dívidas, porque eu vim de uma família endividada e vou ter tendência a me endividar. Entende? Uma vida em que trabalhamos que não queremos e que infelizmente beneficiam a essa questão do consumismo. Por quê? Porque eu quero ter a casa, eu quero ter o carro, eu quero ter não sei o quê, eu quero comer no restaurante tal. E eu não quero abrir mão disso. Se eu não quero abrir mão disso, eu vou me endividar. Porque se eu não tenho dinheiro para pagar, se eu não tenho um aumento de renda, não tenho outra solução, eu vou me endividar. Então entendam isso. O medo de mudar a vida e realizar novas escolhas, e surpreender a si mesmo e as pessoas ao redor. E às vezes surpreender as pessoas ao redor, gente, não significa que você só coisa boa. Às vezes tem que dar uma realidade. Não tá tão bem assim, sabe? E esse medo também deixa a gente muitas vezes com dificuldade de sair da zona de conforto.
Então a gente tem dificuldade de ousar, tem dificuldade de pedir ajuda. E aí é aquela história, né? O ego supera o resultado. Ou eu abaixo a régua e vou fazer o que precisa ser feito como adulta, saio da idealização do perfeição, do perfeito, de tudo que tem que ser, que eu acho que tem que ser, que eu critico no outro. Então, se eu critico no outro, quem é a primeira pessoa que ouve? Sou eu. Para de criticar no outro aquilo que você tá ouvindo em primeiro lugar. Se eu tenho raiva, quem tem raiva sou eu. Se eu tenho tristeza, quem tem tristeza sou eu. Não é o outro. Se eu tenho tristeza, quem tem que cuidar dessa tristeza sou eu. Ai, mas eu tô mal, eu sou um menino que tô passando mal. Você é um homem e haja como homem. Você é uma mulher e haja como mulher. Porque a maioria tá na ação infantil. Então, a gente, para sair da zona de conforto, vai ter que abrir mão de prazeres imediatos. Vai ter que preencher, entender tudo isso para não cair num processo aí de falta de crescimento. Sabe, eu tenho que ter ambição, o ser humano tem que crescer, tem que aumentar a neuroplasticidade do cérebro, porque senão você vai ter uma demência. Tem gente que tem demência com 30 anos. Por quê? Porque não tem coragem de enfrentar a vida. Normalmente, filhinho de papai e de mamãe, que não aprenderam a lidar com frustração, com decepção, preferem ir para demência do que assumir a responsabilidade de uma vida adulta. Então, invista em você, invista em se você desvendar e vencer seus medos, aprenda a conhecer suas dores, como sair delas, como entra nelas, né? Esse treinamento que a gente tem aí, que vai até domingo com esse valor aí, e a gente entender isso. Descubra quais são os seus talentos. Você sabe quais são os seus talentos? Do que você é bom? No que você é boa? Você sabe? Não, viu, eu sou muito boa em cuidar do financeiro, então você cuida mais do financeiro, mas não precisa cuidar sozinha. Seu parceiro tem que estar ali com você te ajudando e ele saber o que está acontecendo também. Porque tem muito homem que não tem coragem de olhar para o que deve, não tem coragem para assumir as dívidas também. Só quer achar que traz o dinheiro e resolve. Não é assim. Às vezes o dinheiro que você ganha não é suficiente para aquilo que você está fazendo. E você não quer olhar para isso, porque você não quer perder o prazer imediato. Mas a gente precisa olhar para isso, tanto homem como mulher. Então descubra quais são os seus talentos. Anota no papel quais são os meus talentos. No que eu sou bom. Quais são as suas vontades reais? Você quer manter o seu lar? Você quer ter uma família saudável? Você quer cuidar da sua esposa? Você tem que ser homem para ter mulher. Mulher é artigo de luxo, não é para qualquer um. Se você é um moleque, você não vai saber ter uma mulher. Por isso que tem tanta mulher sozinha também. Porque às vezes a mulher se tornou tão guerreira que ela não abre espaço para entrar um homem. Então entenda isso. Entenda quais são suas vontades. É muito importante saber quais são as suas vontades. Ai, Vilma, eu não quero achar nada nem ninguém porque eu tô muito exigente. Primeira coisa, no fundo, tudo que você quer é encontrar um homem. Então para de falar o que você não quer. Ai, mas será que eu não vou ser abusada? Quem tá criando o abuso é você. Quem tá pensando coisa ruim é você. Então entendam isso. Qual é a minha meta? Eu quero ter um relacionamento? Anote qual é a sua vontade. Para de ser mentirosa pra você. Ai, eu tenho vergonha de falar que eu quero encontrar alguém porque eu tenho tantos anos. Para de ser vergonha. Tem gente casando com 90 anos. Esses dias eu vi um negócio na internet, a mulher casou com 92 anos. Os dois tudo velhinho, enrugados, se casaram. E você com 60 não quer. Ai, porque eu sou a princesa. Eu quero achar meu príncipe encantado. Gente, só tem sapo no mercado. Então se contenta com o sapo enrugado e seja feliz. Quais são os seus talentos? Quais são suas vontades? Quais são seus valores que você não abre mão? E quando você sabe quem é você, quais são seus pontos fortes, que são os recursos que estão lá, você vai saber qual é a característica forte, qual é a seu fraco. E que ninguém vai ter capacidade de segurar você se você entender isso. Pare de crenças como do tipo, eu sou burra, eu sou pobre, eu não aprendo nada, eu tenho medo, eu não sou capaz, eu sou perfeccionista, quem tem dinheiro é ruim. Gente, essas frases, anotem todas essas frases, tá? Não adianta eu ter o melhor sonho se eu não colocar esse sonho em prática. Assim, a gente aprender a gerir isso, aprender a conversar com o parceiro sobre isso. Mas também é uma grande chance, gente, de evoluir como família. Não é porque eu nunca fiz isso que eu não posso aprender. E eu posso aprender, e eu escolho aprender, e isso vai melhorar a minha vida. Então eu faço escolhas melhores. Deixa o seu ego em casa, sabe? Deixa o seu ego pendurado no guarda-roupa. Ele não vai te levar a lugar nenhum. Entender que todo esse processo de crescimento, de desenvolvimento é maravilhoso. Ai, que legal, você tá no Japão. Deve ter jeito lá no Hotmart, sim, tá? Depois eu mando o link. O link vai estar aqui no final da live depois. Quem quiser adquirir, até domingo, tá R$197, vale muito a pena, tá?
completinho, traz os traços de caráter, das dores aos recursos e vale muito a pena. Tem um mês que estou tentando ter uma conversa com meu marido e ele não é receptivo. Então, Simone, mude a forma de falar. Coloque as ações, às vezes, uma forma que a gente dá aqui também, que ajuda muito a conversar, é criar um grupo onde vocês possam falar sobre isso. E comecem a quebrar esse gelo através do WhatsApp. Agora, ele não quer, não há jeito, aí, gente, o lar já foi pro saco. Entendeu? É chegar e falar, olha, do jeito que tá, não dá, eu vou me separar. Dá um choque de realidade, sabe? Porque também você já vai saber se esse cara tá com você ou tá contra você. Porque às vezes ele só tá ali do seu lado fazendo companhia, dormindo ali, porque é mais barato do que ele pagar a pensão. Que ele tem que morar pra outra casa e tudo mais. Então, gente, a gente tem que ter esse critério, a gente tem que parar de viver na ilusão. Foi o que eu falei à tarde. Quem tá com o ego inflado vai fazer o quê? Ele vai muitas vezes desmistificar as coisas, ele vai muitas vezes explicar coisas distorcendo a realidade. Pra quê? Porque é o ego. É o ego, eu não quero ver que o meu marido não tá nem aí comigo, eu não quero ver que o meu marido não se preocupa com o nosso lar, sabe? Então, entenda, Simone, aí eu vou criar um grupo de WhatsApp pra gente tentar conversar, é minha última alternativa. Se você decidir que não quer mais interagir, não tem como é que a gente constrói um lar desse jeito? Joga a bomba e sai de perto, deixa ele digerir isso. Porque provavelmente, ó, por isso que eu falo, é importante que você tivesse treinamento das dores e dos recursos. Porque se ele tiver traço masoquista, ele é quadradinho, Simone? Me fala aí se ele é quadradinho. Tem o rosto mais quadrado, o corpo é meio quadradão. Se ele for assim, ele vai ter muita dificuldade porque ele tem medo de ser humilhado. E aí você tem que saber como abordar ele, tá? Às vezes o jeito que você tá cobrando ou falando tá causando mais dor nele. E aí não tem como ter diálogo. Por isso que é importante entender das dores e dos recursos, porque você bate o olho, já sabe se a pessoa é quadradinha, ela vai ter medo mais de ser humilhada. Se ela tem medo de ser humilhada, toda vez que você cobra um diálogo, ele se sente envergonhado e foge pra caverna. Ah, então Simone, ó, vou falar pra você, são os melhores maridos, os quadradinhos. Mas se a gente não sabe conversar, eles se fecham em concha. E a gente não consegue. Eu tenho vários casamentos que a gente recuperou que eram de maridos quadradinhos. Eles são ótimos maridos, mas eles têm muito medo de ser humilhados. Então eles se fecham, né? Ah lá, Sandra, é uma decisão difícil, mas uma hora é enfrentar, por isso o treinamento ajuda, com certeza. O treinamento ajuda muito você saber como conversar, saber como abordar, saber como a pessoa pensa, como a pessoa age. E aí, desse jeito, saber a forma de falar. E é super fechado, Simone. Então, se ele é super fechado, você tem que aprender como conversar com ele. Você não pode ir lá e falar, nós temos que conversar. Se pegar ele de surpresa, ele trava. Então você tem que ir preparando o terreno. No caso de homem quadradinho, o que você vai fazer? Olha lá, o da Maura. Meu marido é bem quadrado, foi difícil acessar. Mas aí quando você faz o treinamento, você vai aprender a acessar ele. Como é que você vai acessar? Em vez de ir direto ao ponto, esperar uma resposta e querer que ele haja, não. Você vai criar um grupo de WhatsApp e falar, amor, eu vou passar a criar um grupo de WhatsApp e eu vou colocar aqui as coisas que eu acredito que a gente precise ver. Quando você puder, você dá uma olhada. Olha lá, hoje ele já é bem receptivo. Eles são ótimos maridos, só precisa fazer isso. Aí criei o grupo, ele olhou lá, tal, amor, vamos marcar pro dia tal pra gente conversar sobre isso? Aí marca pro dia tal, não foi pego de surpresa. O problema é que às vezes a gente chega, tipo, pula na frente deles e quer que eles entendam e respondam aquilo na hora que a gente quer. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Quanto mais eles forem pegos de surpresa, mais eles travam. Por quê? Porque eles são muito emotivos e eles seguram a merda. O que é segurar a merda? Quando eles eram pequenos, eles eram birrentos. Normalmente esses homens quadradinhos são muito birrentos. Ele não estava resolvendo porque ele fechou na birra. Tá, Maura? Maura não, foi a Simone. Simone, eles são birrentos. Daí quando eles eram birrentos, eles falavam a verdade, eles eram punidos. Então eles seguravam a merda. Eles vivem enfesados, né? Em fezes. Por quê? Porque ele segura a merda. Porque se ele soltar o que ele tá achando, ele lembra de coisa do arco da velha. Ele lembra de coisa que você nem lembra de ter falado. Pra você não teve nenhum significado. Pra ele vai jogar tudo isso no ventilador. Então precisa saber como abordar pra não causar esse estresse. E aí ele fere, porque ele já era birrento antes. Imagina um adulto birrento. Então ele segura a merda pra não dar confusão. Só que se ele explodir, ele vai... É uma faca guinso. É aquela faca super afiada. Ele corta sem dó. Então a gente precisa saber como abordar para não fazer cagada, tá? Pra gente não piorar a situação. E aí a gente ensina isso nas aulas do treinamento, né?
Não é verdade, Sandra? A Sandra também tem o marido dela que também tá tendo um pouco de dificuldade de diálogo com ele. Mas eu acredito que vai resolver, vão se ajeitar ali na forma de entrar um caminho comum. Mas tem muita gente que não vai ter jeito, gente. Então, aprende, faz o curso, mas pelo menos você já sabe se vai abrir exceção ou não. Normalmente, esses homens que são quadradinhos, quando você pressiona de separar, eles acordam pra vida. Mas eles não podem ser pegos de surpresa. Então, ó, amor, eu criei esse grupo pra gente resolver essas questões. Porque se a gente não resolver isso, a gente não tá construindo um lar. E eu acredito que a gente possa ter um lar melhor. Do jeito que tá, não dá pra continuar. E aí eu vou mandar aqui no grupo o que eu tô achando, as ações. E sempre fale em ações. Quais são as ações que vocês querem melhorar no casal? Anotem as ações que estão ruins pra melhorar as ações. Tá? Não é para vocês pegarem e ir fazendo. No mínimo a gente conhece. E na pior das hipóteses, você já desiste de ficar insistindo naquilo que não dá certo. Mas quando o marido é quadradinho, sempre dá um jeito. É saber isso dele ter medo de ser humilhado e saber como abordar, não pegar de repente. É o tipo de pessoa que você fizer um aniversário surpresa, é aquele que vai chegar com um bico desse tamanho porque ele não gosta de surpresa. Ele não gosta de ser pego desprevenido. Tudo com ele tem que ser pré-avisado, pré-agendado, pré-visto, porque senão dá merda, tá? Então prestem atenção nisso. Que mais? Alguma dúvida mais? Coloquem aí, senão a gente vai terminar. Tá tudo bem? Vocês entenderam, gente? Ficou claro? Porque é sempre isso que eu busco como professora. É importante, não mesmo. É importante que vocês escrevam se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já esclarece para vocês começarem, já pega o sábado e domingo aí para começar abril, gente, com outra definição, sabe? Para começarem abril com um planejamento financeiro. O que a gente tem para pagar? O que a gente tem de dívida? Para onde a gente tá? Para onde a gente tá caminhando? Sabe? Senta os dois e vamos conversar, somos adultos. A Diolinda, sim, ótimo, ficou sim, já estou passando pro caderno. Ótimo, Diolinda. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, mandem também. Eu vou mandar, Simone, eu vou deixar aqui o link da Hotmart no final da live. Quem já viu, é mais barato que uma sessão de terapia. E vocês não têm ideia do conteúdo que tem lá. São 10 horas de aula super prática, igual que eu tô falando com vocês aqui. Todas bem explicadas, quais são os ganchos, como que você sai, como é que você começa um diálogo, qual é a coisa que você não pode falar que vai causar dor, como você vai descobrir os recursos que você tem e dentro dos recursos o que isso te dá, qual o grau de intensidade sexual, tem tudo isso lá, tá? A gente de cada traço. Então, façam o seu planejamento, converse com seu marido, seja amorosa também, não precisa ir no pau e na pedra, sabe? Se a gente não consegue no amor, na paulada não vai ser. Se a gente não foi treinado a ser amorosa, vamos aprender a ser mais amorosa. Gente, eu tenho uma voz estridente, parece uma taquara rachada. Eu tento controlar aqui ao máximo para não ficar muito ardida para vocês. Então, todos nós podemos melhorar. Quando a gente para de aprender, a gente vai adoecer. Então, aprendam, se permitam, descubram quais são os seus erros. Quando o marido falar, por exemplo, a sua ação de tá gastando muita água, por exemplo. Né? Se ela deixa a torneira o tempo inteiro aberta, tá gastando muita água, a gente podia economizar nisso, sobrava um dinheiro a mais. Aí você fica, ninguém dando ofendidinha porque ele falou da água e não elogia meu trabalho. Pare de ser criança. Presta atenção. Vocês são dois adultos tentando resolver um problema. Então, haja como adulta. Para, respira. Anota qual é a ação que precisa melhorar e vai melhorar a ação. Talvez você esteja gastando muita água, como eu dei no exemplo no começo. Eu culpava todo mundo de deixar sem dar descarga. Quando eu fiquei sozinha, descobri que eu também não dava descarga. Olha que situação. E quando alguém falava, eu ficava toda doidinha. Mas eu também? Eu também fazia a coisa errada, né, de não dar descarga. Precisei ficar sozinha para descobrir. E antes eu ficava brigando, a super sabedora das coisas. Então entenda isso. Lembrem, gente, cabeça desocupada é oficina de pensamentos ruins. Porque a gente vive numa sociedade onde alimenta os pensamentos ruins. Tá?
Não, o planejamento é bem básico, gente. Não precisa pôr. Você vai marcar um hora e o dia. Exemplo, vamos marcar a nossa reunião para sábado à noite. Vamos pegar um vinho, vamos fazer um lanchinho ali, um petisco para nós e vamos olhar para nossas despesas. Vai pegar água, luz, telefone, juros de banco, abre as contas do banco, vê quanto vocês estão pagando, se tem juros, se não tem, taxa de banco, tudo. Você vai colocar nas fixas. Escola de filhos, tudo, coloca nas fixas. As variáveis, quanto mais ou menos você gasta no supermercado, quanto você gasta de farmácia, quanto você gasta com o carro, eu separo, tá? Quanto que eu gasto? Uma hora de live gratuita mais valiosa que muito curso. Ai, que bom, Claudiane, muito obrigada. Aproveitem mesmo. E aí, o que acontece, gente? Presta atenção. Por isso que eu falo, o que eu tô pedindo do curso, gente, é muito barato, porque eu entrego muito no treinamento. É treinamento lá, né? E aí, o que você vai anotar? Vai anotar água, luz, internet, vai anotar roupa, porque todo mundo precisa de roupa, precisa anotar se tem plano de saúde, se não tem plano de saúde, quanto que você vai guardar dinheiro para programa de saúde, qual vai ser a poupança que a família vai fazer, vai investir num consórcio, vai investir numa renda fixa, não tem dinheiro para investir, qual é a dívida, como é que a gente vai pagar, devo para quem? Daí faz uma coluna só de dívida, quanto que é o cartão, né? Anota quanto que tá dando de cartão de crédito. É importante que você tenha uma visão disso. Tá? Na internet tem um monte de modelo, gente. Vocês podem imprimir aí na internet. Tem coisa para comprar, tem caderno de conta corrente, tem tudo. E aí pode criar uma planilha entre os dois, se alimentem essa planilha, compartilham um com o outro. E aí eu gastei tanto, anota lá, ela gastou tanto, anota lá. No final do mês vocês vão ter uma realidade da família de vocês, do lar de vocês. Gastei comprando lanche para as crianças, anota lá. Na hora do supermercado, nos diversos, no que é prazeres, né? O que é prazer? Comer pizza, comer fora, ir no restaurante, levar as crianças num parque, no carro, manutenção do carro que teve, quanto gastou de gasolina, sabe? Eu não faço uma contabilidade como aquelas que fazem separação do passivo, tal, não faço, gente. A minha é bem simples, mas é o que resolve. Eu bato o olho e sei o que tá acontecendo. Ah, tá, o curso ele vai falar das 5 dores existenciais: abandono, rejeição, todos nós temos. E a gente vai tentar fugir delas. Isso é irracional, desculpe. Isso é inconsciente. Você não percebe que está fazendo isso. Então, quando eu penso, por exemplo, eu tenho a dor do abandono, eu vou ter uma tendência a consumir, querer prazer imediato. Eu uso um caderninho, eu uso planilha. Eu gosto da planilha, porque ela é online, então dá para o casal ir alimentando ela. Mas quem tem dificuldade usa o caderninho. Eu trago uma outra coisa que eu faço aqui, ó. Tem até coisa pra me lançar aqui, ó. Eu pego todos os papeizinhos do que eu pago, aí eu chego em casa e lanço na planilha. Tudo que eu pago de cartão de crédito, tudo. E às vezes eu marco aqui o que é, porque aqui tem o nome do que é, ó, tá vendo? Mas às vezes a gente só pega um papelzinho desse que não tem nada. Então eu escrevo aqui o que eu comprei. Remédio, o que eu comprei, anoto aqui. Por quê? Pra gente poder contabilizar. A gente tem que pegar esses papeizinhos que ajudam muito a gente. Diolinda, a verdade pra mim foi um divisor de águas do treinamento. Eu uso o caderno e revejo toda vez que estou em algum conflito. Excelente, Diolinda, você tá espetacular, sabe? Você, a Sandra, eu acho que vocês deram uma deslanchada muito boa, né? Com o treinamento. É muito importante que a gente, quando a gente se entende, né? Com a dor do abandono, por exemplo. Eu sei que eu preciso falar, né? Quando eu tô na dor do abandono. Se eu não consigo falar, eu vou comprar coisas, eu vou comer coisas. Tá? A dor do abandono também a gente vai levar na idade que a gente tá levando coisas à boca. Então eu vou comer mais, eu vou gastar mais, eu vou falar mais. Então se eu sei que eu tô na dor do abandono, eu vou saber que eu vou estar falando muito. Então se eu tenho que vender alguma coisa, aquele dia é o melhor dia para vender. Aí eu sei que a minha bateria da comunicação tá lá em cima, tá no talo. Mas eu tenho, por exemplo, 40% de comunicação por dia. Então se eu preciso falar o dia inteiro, num dia eu vou ficar bem quietinha. Boquinha de siri mesmo, economizando o meu oral, economizando minha comunicação para poder estar amanhã perfeita ali para lidar. Então lá eu ensino como melhorar, o que fazer. Gente, tá tudo explicadinho lá. Tem muita informação, tá? São 10 horas de treinamento, mas vale muito a pena e é muito claro como a gente tá falando aqui, tá? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Horário e dia, lá tá gravado, você pode fazer o seu horário e o seu dia, assistir da hora que você quiser, Lúcia, tá?
Amanhã, quem tá aqui pela primeira vez, semana que vem a gente vai ter live a semana inteira. Aí no nosso grupo do WhatsApp eles vão definir qual é o horário e depois eu ponho pra vocês aqui no Instagram. Então sigam a gente, que a gente sempre tá trazendo informação, vai estar compartilhando com vocês para que vocês possam ter uma vida mais saudável, serem mais felizes, entenderem como vocês funcionam, ter o autoconhecimento, sabe? Para que vocês possam ter mais sabedoria. Quando a gente tem sabedoria, a vida fica leve. A gente fica entendendo o que está acontecendo, a gente faz questões mais assertivas, trabalha as ações que precisam ser melhoradas e não precisa ofender ninguém, não precisa ser grosseira com ninguém. Qual ação está dando errado, qual é o resultado dessa ação? Querem resolver? Não querem resolver? E aí eu decido se eu quero continuar naquilo ou não. Se o outro não quiser responsabilizar e eu não quiser me separar, eu vou ter que fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Até para poder garantir que aquela casa vai ter estrutura. Então eu preciso entender, quando eu escolho manter um relacionamento que não tem as duas partes andando na mesma direção, eu vou ficar mais pesada para mim. Eu vou andar com um bicho preguiça grudado nas minhas costas. E isso com o tempo começa a pesar, tanto para você como para o outro, ou tanto para ela como para ele, independente. Quem estiver pesando no outro vai atrapalhar, uma hora isso vai incomodar. Sabe? Pode ser uma traição, pode ser uma confusão, enfim, pode ser um pedido de separação sem explicação, tá? Então, olhem para isso, verifiquem isso e é muito importante. Para quem fez o curso comigo, vocês perceberam que hoje minha testa tá pequenininha, gente, ó quanto tá afundado aqui. Trabalhei muito criatividade hoje, então, ó, minha fonte tá bem apertadinha aqui, ó. Normalmente não tem maquiagem aqui não, gente, aqui é afundamento da têmpora mesmo. Tá? Então, entendam isso, usando meus recursos aqui para trazer um monte de informação para vocês. Amanhã é dia de ficar, ó, quietinha. Domingo a gente volta com algum live bem legal que o pessoal vai escolher lá o tema, tá bom? Beijo no coração de vocês. Desejo de coração que vocês tenham um lar, que vocês sejam amados e amadas e que principalmente sejam adultos para gerir essa família, para que ela possa se manter unida, olhando na mesma direção, com muito amor, com muito carinho. É para isso que a gente tá aqui. É pra gente unir, mas com inteligência e sabedoria, para não pesar para ninguém. Gratidão a todos. Compartilhem essa live, mande para quem precisa ouvir, para quem possa ouvir. Às vezes você nem sabe quem tá precisando ouvir, mas compartilhem, não custa nada.